Bom dia, Luísa. Eu estou na unidade 4, porque na unidade 3 vai falar do pronome relativo. O pronome relativo que. E o pronome relativo que ele vai estar muito relacionado, obviamente, com a oração subordinada adjetiva, tá? Porque ele vai trabalhar com a oração subordinada adjetiva, assim como cujo e a sua variabilidade, cuja, cujos, cujas, assim também como o qual, o quais, a qual, as quais, o quem. Então, esses pronomes relativos, eles estarão dentro das orações subordinadas adjetivas. A oração subordinada adjetiva, ela é adjetiva porque ela tem valor de adjetivo. E por ela ter valor de adjetivo, ela também terá valor de adjunto adnominal. E ela é subordinada por quê? Porque ela sempre dependerá de uma outra oração para que ela complete o seu sentido. Por isso que ela é subordinada. Ela terá uma oração chamada principal, em que a sua segunda oração completará o sentido da oração principal, ok? A oração subordinada adjetiva, ela se divide em duas: oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva. Então, a explicativa, o próprio nome vai te dizer, ela vem explicar, separada por vírgulas, por travessões ou por parênteses. Então, ela vem explicar o quê? Ela vem ampliar o sentido do seu termo antecedente, aquilo que vem antes dela, do principal, do que está contido na oração principal, antes do pronome relativo, ok? Então, ela explica. Observe que nós temos aqui um fragmento de uma crônica no seu livro, porque morava numa cidade muito menor do que o Rio, vírgula, na qual é um pronome relativo. A medida de segurança não eram tão rigorosas. Então, observe que em negrito está toda a sua oração subordinada adjetiva explicando, né, porque a cidade era muito menor que o Rio. Então, tá, essa oração em negrito, ela é adjetiva explicativa, sendo separada por vírgula. E a restritiva, ela restringe o que está contido na oração anterior. Observe, como aconteceu no exemplo anterior, a oração em destaque, que também se inicia com um pronome relativo, ela retoma um termo anterior, substantivo, alguém assumindo a função sintática dele. Entretanto, como a informação que segue refere-se apenas a esse termo, a oração é denominada oração subordinada adjetiva restritiva. A oração adjetiva restritiva apresenta exatamente as mesmas características de um adjetivo restritivo, ou seja, trata-se de uma qualidade adicionada ao substantivo, mas uma qualidade não essencial. Ela particulariza ou restringe um termo antecedente, exercendo a função de quê? De um adjunto adnominal. Nesse caso, não pode estar entre vírgula. Observe que na restritiva ela não vai estar entre vírgulas. Tão importante quanto o torpedo é aquele que dispara o torpedo. Observe que é uma conjunção de que nós classificamos como pronome relativo. Eu sei que é um pronome relativo que eu posso substituir pelo qual
Se eu puder substituir esse pronome pelo o qual dispara, eu sei que trata-se de um pronome relativo e de uma oração subordinada. Então, não é um torpedo qualquer, é daquele que dispara o torpedo. Eu estou restringindo apenas aquele que dispara o torpedo. Então, na restritiva, eu restringo algo, uma parte de um todo, e não vem separado por vírgula. Na explicativa, eu apenas dou uma explicação a mais daquilo que já está bem claro na oração anterior, separado rigorosamente por vírgula, ou por travessão, tá? Ou por parênteses, ok? Essa é a diferença. Eu não vou cobrar na prova a reduzida ou a desenvolvida, ok? Beijo, fiquem com Deus.